Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje eu vou passar as orientações para a realização das atividades da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados volume 7 do nono ano. Essas atividades se iniciam a partir da página 73 e têm como tema os governos brasileiros pós-ditadura. Como sempre, a gente inicia as atividades com um texto. De Collor a Bolsonaro. Na década de 90, inicia-se com a posse dos mais jovens a ser eleito presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, quem em sua campanha prometeu acabar com a corrupção no país. As primeiras ações lançadas compreenderam a mudança de plano econômico, surgindo o Plano Collor, onde o governo confiscou o saldo das cadernetas de poupança que excediam 50 mil cruzados novos, que era a moeda da época, algo que deixou a população extremamente descontente. Nesse período, houve mudança da moeda do país, de cruzados novos para cruzeiro. A popularidade do jovem presidente despenca quando seu irmão Pedro Collor denuncia um esquema de corrupção liderado por Fernando Collor e seu tesoureiro PC Farias. O movimento estudantil tomou as ruas em protesto, usando camisas negras e rostos pintados de verde e amarelo, exigindo a renúncia do presidente, que teve seu impeachment aprovado pelo Congresso ainda em 1992, mas renunciou antes da votação no Senado, mantendo seus direitos políticos. Itamar Franco, vice-presidente, assume em dezembro de 1992, com a missão de salvar o que restava de mandato presidencial e reaquecer a economia brasileira. Para combater a inflação, Franco nomeou o sociólogo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, e no final de 1993 é lançado o Plano Real. Começando a valer em 1994, o Real estabilizou a economia brasileira, fazendo com que a popularidade do então ministro subisse a ponto deste ser eleito presidente do Brasil nas eleições de 1994. Com a missão de manter a economia brasileira estabilizada, o governo FHC inicia um longo processo de privatizações das grandes estatais brasileiras. Telebrás e CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, são alguns exemplos de grandes empresas nacionais passadas ao setor privado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, com importantes avanços nos campos da saúde e educação, e com o Congresso alterando a Constituição brasileira, permitindo a reeleição, já a partir das próximas eleições. FHC reelege-se para mais 4 anos de mandato presidencial em 1998. Nas eleições de 2002, depois de anos de tentativa, finalmente Luiz Inácio Lula da Silva torna-se o presidente do Brasil. Visando extinguir a fome do território brasileiro, o governo do PT lança campanhas de auxílio aos mais pobres, como o Bolsa Família. Apesar de ter sucesso no campo social, o governo do PT de Lula e sua sucessora Dilma Rousseff se viu mergulhado em denúncias de corrupção, começando com o esquema do mensalão durante o governo de Lula e posteriormente com a deflagração da Operação Lava Jato no governo Dilma, levando importantes políticos brasileiros e empresários à cadeia, incluindo o presidente Lula. Sem sustentabilidade política, Dilma Rousseff sofre impeachment em 2016. Ela foi sucedida por seu vice-presidente, Michel Temer, do PMDB, que tinha como missão acalmar as relações entre governo brasileiro e empresariado, visando a estabilidade política do país. Entretanto, Temer também passa a sofrer acusações de corrupção, sendo salvo de investigações pelo Congresso brasileiro por 2 vezes. Ao sair da presidência, acabou preso pela Polícia Federal e solto tempos depois. A sucessão de Temer e o vácuo de poder político deixado pelas denúncias de corrupção dos governos anteriores favoreceram o surgimento de um representante da ala mais conservadora da política brasileira. Jair Bolsonaro aparece como uma esperança ao empresariado brasileiro e grande parte da população carente de representatividade na eleição de 2018, onde sagrou-se vencedor. Seu governo, conturbado e polêmico, com denúncias de abuso de autoridade e despreparo, segue dividindo o país entre aqueles que o apoiam e aqueles que não se sentem representados pelo novo presidente. Mas essa história ainda está sendo escrita neste momento. Então aqui a gente tem a atividade. Escreva um pequeno texto explicando como os governos brasileiros têm se colocado para extinguir de vez a corrupção do serviço público brasileiro. Então aqui é para vocês relerem o texto, verem quais foram as propostas colocadas pelos governos, refletirem se essas propostas estão sendo realmente colocadas na prática, se elas estão acontecendo, fazer proposições de como acabar com a corrupção no serviço público brasileiro, ok? Então, essas atividades encerram o PET, a gente encerra mais uma trilha de aprendizagem, a gente encerra o PET 7. Eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês de alguma forma. Eu espero que vocês estejam bem e que a gente possa se encontrar em breve. Até!